Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos envolvendo sólidos geométricos e, particularmente hoje, nós vamos ver os troncos de pirâmide. Então, para falar em tronco de pirâmide, nós precisamos primeiro ter a noção do que é uma secção transversal. Então, olha só, observe essa figura aí, ó. A secção de um plano paralelo à base a uma determinada altura dessa base gera uma nova figura geométrica espacial denominada tronco de pirâmide. Observe aqui, ó. Então, ó, secção é um corte, ó. É esse corte que eu faço aqui na pirâmide, ó, paralelo à base, isso que é secção transversal, tá? É um corte paralelo à base. E ele vai gerar o quê? É como se eu estivesse tirando essa piramidezinha de cima aqui, ó. Então, ela vai me gerar esse novo sólido aqui, que é denominado tronco de pirâmide. Observe que para essa pirâmide aqui particularmente, a base é um pentágono e nós obtivemos aqui com essa secção paralela à base, um outro pentágono aqui com características semelhantes ao polígono da base, certo? Então, nós vamos ver isso bem detalhado agora. Então, olha só, nessa figura aqui, nós temos o quê? Nós temos uma pirâmide de base quadrada, de vértice O e uma altura H. Essa pirâmide, ela é seccionada por um plano aqui, ó, paralelo à base, formando aqui, ó, esse polígono A', B', C', D'. Como eu disse anteriormente, esse polígono aqui, ele é semelhante, ele tem características semelhantes ao polígono aqui da base inferior, certo? Quando eu digo características semelhantes, é o quê? O lado, ele vai sofrer uma redução na mesma proporção, os lados, o apótema, a área. Então, nós vamos ver isso depois com as razões de semelhança. E aí, abaixo dessa pirâmide menor que eu formei aqui, ó, essa piramidezinha aqui de cima, então aqui embaixo, aí eu tenho o tronco de pirâmide, que é o que a gente viu ali anteriormente. Então, ó, o tronco de pirâmide determinado aqui, ó, ele tem uma altura, que aqui pela figura nós estamos vendo que está sendo caracterizada como altura do tronco. Aqui é a base maior do tronco, aqui é a base menor e a altura está aqui, ó, projetada aqui dentro da figura. E quando a gente faz essa secção, então nós podemos analisar a razão de semelhança em 3 dimensões, analisando as grandezas unidimensionais, analisando as grandezas unidimensionais com as bidimensionais e analisando as grandezas unidimensionais com as tridimensionais, que são, por exemplo, a altura, que é unidimensional, área da base, que é bidimensional, e volume, que é tridimensional. Então, nós vamos observar aqui agora essa razão de semelhança que existe. Então, lembrando que quando eu estou fazendo essa razão de semelhança, eu estou fazendo da pirâmide grandona com a pirâmide pequenininha. Não estou fazendo com o tronco, porque o tronco não é semelhante à pirâmide, certo? Você só pode fazer semelhança de figuras que têm as mesmas características, as mesmas propriedades, figuras, sólidos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, analisando essa pirâmide menor com a pirâmide grandona, eu tenho o quê? Eu posso usar a seguinte razão de semelhança. Hzão, que é a altura da pirâmide maior, está para Hzinho, que é a altura da pirâmide menor. Essa é a que mais a gente usa, porque geralmente são os dados que o problema oferece. Assim como Lzão, que é o lado da base aqui maior, está para Lzinho, poderia ser qualquer polígono, tá? Poderia ser um pentágono, um hexágono, um triângulo, vale as mesmas relações. Assim como Gzão, que é o apótema da pirâmide, está para Gzinho, que é o apótema da pirâmide menor, assim como, por exemplo, Mzão,
que é o apótema da base, está para Mzinho, ou então ainda eu poderia usar Azão, que é a aresta lateral, está para Azinho, vai depender do que o problema te der, que é igual a um K. Esse K é a constante de proporcionalidade. Vai me dizer, porque se a altura da pirâmide é o dobro da altura da pirâmide menorzinha, significa que o lado da base também vai ser o dobro, o apótema também vai ser o dobro, a aresta lateral também vai ser o dobro, elas crescem ou decrescem na mesma proporção, certo? Eu posso ainda usar a razão de semelhança com as grandezas bidimensionais. Mas aí pensa comigo, se eu for analisar a área tem duas dimensões, ela está crescendo tanto no comprimento, está ampliando tanto no comprimento quanto na largura, ou está reduzindo nesse caso, né? Porque já que eu estou fazendo o corte aqui perto do vértice, então significa que o polígono que eu vou obter aqui sempre vai ser menor do que o da base. E aí eu tenho o seguinte, quando eu faço isso, eu preciso que essa constante aqui seja elevada ao quadrado. Por quê? Porque a figura está decrescendo em duas dimensões. Então, olha lá, ó, por exemplo, área da base maior está para a área da base menor, assim como, aí eu estou usando o H, mas como eu já disse, eu poderia estar usando qualquer um desses aqui. Assim como o Hzão está para o Hzinho ao quadrado. Se eu já tenho essa relação, é só eu elevar ao quadrado que eu vou ter a relação entre as áreas. Um exemplo. Se a altura Hzão aqui é o dobro de Hzinho, significa que esta área aqui vai ser o quê? O quádruplo dessa área aqui. Por quê? Porque tanto o comprimento quanto a largura aqui nesse caso, quadrado, eles vão ser multiplicados, mas vai ser multiplicado por 2 aqui, multiplicado por 2 aqui, logo a área vai ser multiplicado por 4. Essa que é a ideia. E ainda eu posso relacionar o volume, ó. Volume da pirâmide grandona está para o volume da pirâmide pequenininha, assim como o Hzão está para Hzinho ao cubo, né? Porque agora você vai ter uma variação o quê? Em 3 dimensões, ó, no comprimento, na largura e na altura da figura. Então, ó, o comprimento vai sofrer vamos supor, né, que eu tô falando que daqui, ó, desse pequenininho aqui para esse é o dobro, ou esse é a metade desse. Então, seria, ó, daqui para cá, o dobro, daqui para cá, o dobro, a altura, o dobro. Então, na verdade, o volume dessa pirâmidezinha aqui, ela é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, superior a essa daqui, ok? É 2 elevado ao cubo. Então, por isso que você elevaria ao cubo. É bem simples de entender essa constante de proporcionalidade. É só você pegar a grandeza que você quer, relacionar com a grandeza unidimensional, sempre. Aí, se for área, você vai pegar a unidimensional e elevar ao quadrado. Se for volume, você vai levar a grandeza de uma única dimensão e elevar ao cubo. Pronto. Mas nós não estamos falando de tronco? Cadê? Onde que entra o tronco aí? Então, nós vamos... geralmente, a gente vai calcular o volume do tronco. Então, se eu quero calcular o volume do tronco, basta eu fazer o seguinte: volume da pirâmide grandona menos o volume dessa pirâmide pequenininha aí, que sempre eu vou conseguir projetar para fazer essas proporções aí no meu exercício. Existe uma fórmula que nos dá o volume do tronco, mas nem sempre dá para usar essa fórmula de acordo com os dados do problema. Eu, particularmente, não uso essa fórmula, porque eu acho ela uma fórmula grande, eu prefiro fazer pela interpretação, entender esses dados aqui, entender as relações que existem e montar o exercício. Então, eu aconselho vocês a fazer assim também. Mas eu vou mostrar qual é a fórmula do volume do tronco, ó. O volume do tronco é dado pela altura do tronco dividido por 3, que multiplica a área da base maior mais raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. Então, vamos para os exercícios. Ó, exemplo 1. Qual o volume de um tronco de pirâmide de bases quadradas de lados 4 cm e 6 cm, situados em planos paralelos
cuja distância é de 3 centímetros. Então, olha ali, eu tenho a figura. Eu já fiz a figura aqui, o tronco, projetando aqui a piramidezinha aqui superior, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um tronco de cone que tem Lzão igual a 6, não é isso? Porque foi dado no problema. Lzinho igual a 4 e a altura desse tronco, HT, igual a 3. Já daria para eu jogar direto naquela fórmula? Sim, depois eu vou até usar para mostrar para vocês. Nesse caso dá, tá? Mas vamos fazer o exercício por essa constante de proporcionalidade aqui. Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu não tenho Hzão, eu não tenho Hzinho, mas eu só sei a altura do tronco. Então, significa, se aqui é Hzão e aqui é a altura do tronco, o Hzinho, a altura dessa pirâmide, é o quê? Hzão menos a altura do tronco, não é isso? Isso aqui é a primeira coisa que a gente vai ter que observar. E para eu calcular o volume do tronco, pelo que eu falei para vocês anteriormente, eu preciso fazer o quê? Volume da pirâmide grandona menos volume da pirâmide pequenininha. Mas para eu achar isso, eu tenho que ter a altura, porque os lados aqui da base eu já tenho. Então, para fazer a altura, basta eu usar a constante de proporcionalidade, envolvendo quais grandezas? Altura e lado da base, certo? Então, olha lá, vou fazer isso, usando a razão de semelhança, ó. Hzão, que é isso aqui, a altura da pirâmide está para Hzinho, que é a altura da pirâmide pequena, assim como o lado da pirâmide está para o lado da pirâmide pequenininha, certo? Não tem o H, tá bom, vou deixar aqui o H. Não tem o Hzinho, não posso deixar Hzinho, eu tenho que jogar numa única incógnita. Então, eu já substituo o Hzinho, que é o quê? Hzão menos 3, altura grandona menos a altura do tronco. Aí, agora, eu faço, aqui eu estou observando 6 e 4, dá para eu dividir por 2, para simplificar ainda mais meu cálculo. Então, vai ficar, Hzão está para H menos 3, assim como 3 está para 2. Agora, eu vou multiplicar cruzado, então vai ficar, ó, 3H menos 3 vezes 3, que é 9, igual a 2H. Jogo esse 2H para cá, 3H menos 2H, igual a 9. Então, vai dar que H vale 9. Ótimo. Essa altura aqui é 9. Se essa altura aqui é 9, a altura da piramidezinha é quanto? 6. Ah, mas o desenho não está aparecendo. Não tem nada a ver. O desenho foi feito aqui para nós termos uma noção dos cálculos que vão ser feitos. Tá? Agora, o problema, a conta aqui ó, nos dá precisamente essas medidas. E agora, eu vou calcular o volume do tronco, que é o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequenininha. Então, vai ficar, ó, vamos lá. Volume da pirâmide grande é uma pirâmide de base quadrangular. Então, a área da base vezes a altura dividido por 3. Como a base é um quadrado, a área da base é L ao quadrado. 6 ao quadrado vezes 9, que é a altura, sobre 3. Bem simples. Volume da pirâmide pequenininha, mesma coisa, vai ser um quadrado também, porque já tem ali, então vai ficar 4 ao quadrado vezes 6 sobre 3. Aí agora, eu volto lá, substituo, ó, 36, 6 vezes 6, 36, 9 dividido por 3, 3. 4 ao quadrado, 16, 6 dividido por 3, 2. Então, o volume vai ser 108 menos 32, que vai dar 76 centímetros cúbicos. Bem simples, tá? E aí, usando a fórmula? Eu coloquei aqui ó, uma ilustração aqui com o cálculo, com o volume usando a fórmula, então vai ficar ó, a altura do tronco sobre 3, aqui eu coloquei Hzinho, mas é HT, a altura do tronco sobre 3, a altura do tronco é 3, 3 sobre 3 é 1. Área da base maior, 6 ao quadrado, que é 36, raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, que vai ficar o quê? 36 vezes 16, dentro da raiz, que vai dar 6 vezes 4, mais 4 ao quadrado, ó, esse símbolo aqui significa o quadrado, 16. Nem sempre vai ser tão simples assim, né? Que aqui a gente obteve 36, 4 ao quadrado, já tirou da raiz,
né? Então, ficou 36 mais 24 mais 16, que vai dar 76 centímetros cúbicos, tá? Então, daria para fazer esse usando a fórmula também. Agora, vamos para o segundo exemplo. Seja uma pirâmide de base hexagonal e altura 10 centímetros. A que distância do vértice devemos cortá-la por um plano paralelo à base, de forma que o volume da pirâmide obtida seja 1/8 da pirâmide original? Olha aí, ó. Essa é uma questão do ITA que ela vai ficar uma questão de fácil resolução se você aplicar a razão de semelhança. Por isso que eu falei que eu faço todos os exercícios assim. Fiz aquele anterior ali para mostrar para vocês que às vezes tem um exercício que bem simplesinho que dá para você resolver pela fórmula, mas nem sempre, né? Senão vai dar cálculos muito mais complexos do que você usando a razão de semelhança. Então vamos lá para os dados do problema, ó. Nós temos uma pirâmide de base hexagonal e altura 10. Então ele está perguntando o seguinte, ó: a que distância do vértice nós devemos cortar essa pirâmide por um plano paralelo à base, ou seja, vai ser uma secção transversal e nós vamos obter aqui um polígono, ó, que tem as mesmas características do polígono da base, são semelhantes. Aí eu estou chamando aqui B1, essa base aqui de baixo, e B2, essa basezinha aqui da secção. E aí eu tô querendo achar o quê? Qual é essa alturazinha aqui, concorda comigo? Ó? A que distância da base, aliás, a que distância do vértice devemos cortar a pirâmide por um plano paralelo, de forma que o volume da pirâmide obtida seja 1/8 da pirâmide original. Então, significa que o volume dessa pirâmidezinha aqui é 1/8 do volume da grandona. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar a constante de proporcionalidade envolvendo a altura e o volume. Se eu fizer isso, eu preciso elevar a proporção aqui, a razão das grandezas unidimensionais, eu preciso elevar ao cubo para poder igualar o volume. Então, é isso que eu vou fazer, olha lá, ó. Usando a razão de semelhança. Volume da pirâmide grandona está para o volume da pirâmide pequenininha, assim como a altura da pirâmide grandona está para a altura da pequenininha elevado ao cubo. Ah, mas só que aqui eu tenho que o Hzão é 10, eu não sei o V. Eu vou ficar com 3 incógnitas, porque eu só sei aqui o Vzinho. Então, olha lá o que vai acontecer. Vamos substituir, ó. Quem é Vzinho? Ele falou, Vzinho, o volume da pirâmide menor é 1/8 do volume da pirâmide original. Se ele tivesse falado do tronco, era só você fazer Vzão menos Vzinho. Você também ia conseguir resolver o exercício. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar e vou, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, isso vai ficar, ó, 8V sobre V igual 10 sobre H ao cubo. Observe que eu não elevei ao cubo aqui ainda, que eu vou ensinar um truque para vocês. Também de algébrico, de resolução, facilita. Então, ó, esse V aqui nós podemos cortar com esse V, então vai sobrar 8 igual 10 sobre H ao cubo. Olha só que fácil de resolver esse exercício. Agora, esse 3 que está como potência passa para cá como raiz. Então, vai ficar, ó, raiz cúbica de 8 igual a 10 sobre H. Raiz cúbica de 8 vale 2. Então, 2 igual a 10 sobre H. Multiplica o cruzado, isso significa que 2H igual a 10, logo H igual a 5. Então, significa que eu tenho que fazer um corte a 5 centímetros do vértice da pirâmide, ó. Então, observe o seguinte, olha lá, vamos fazer uma análise do que eu tinha falado anteriormente. A altura dessa pirâmide pequenininha aqui é exatamente a metade da altura da grandona, não é isso? Então, se é metade, ó, significa que o volume foi reduzido a metade, é elevado ao cubo, não é isso? Então, 1 sobre 2 elevado ao cubo vai dar 1 sobre 8. Então, isso aí tem que bater. Dava para fazer até por lógica, né? Então, vamos para o outro exercício agora. Exemplo 3, essa aqui é uma questão do Enem. Então, vamos. Uma fábrica produz velas de parafina em formato de pirâmide quadrangular regular
com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base, ó. Aqui tá a vela de parafina aqui, isso tudo aqui tem 19. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de bases paralelas, ó, só a gente observar. Aqui, ó, são os troncozinhos da pirâmide e uma pirâmide na parte superior, que é essa daqui, espaçados de 1 centímetro entre eles. Então, ó, esses 1 centímetros aqui, ó, são os suportezinhos que vão ligar uma na outra, né? Sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, só para dizer que elas se encaixam perfeitamente se a gente tirar esse espaçador aqui, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Ótimo! Então, tem uma haste de ferro aqui e cada espaçozinho desse tem 1 centímetro. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetros de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Então, vamos pensar na questão. Simplesmente, ele está querendo saber quanto que vai gastar de parafina, né? Então, nós vamos ter que desconsiderar essa alturazinha aqui entre as bases, certo? E eu vou ter que tirar essa piramidezinha. Então, na verdade, ele está querendo que a gente calcule o quê? O volume do tronco de pirâmide, certo? Vamos, então, para a resolução. Olha lá. Então, ó, eu tenho essa pirâmide aqui, né? Que tem uma altura de 19 centímetros, contando com esses espaçamentos aqui que tem entre cada um dos blocos. Se eu tirar esses 1, 2, 3 centímetros que ele disse que tem em cada um, eu vou obter uma nova pirâmide, não é isso? Com altura 16 centímetros, ok? E como ele disse ainda que a altura de cada bloco é igual, significa que a altura dessa piramidezinha aqui que ele vai tirar para fabricar a vela vale 4, porque 16 dividido em 4 partes, cada partezinha dessa aqui tem 4. Ótimo. E ele disse ainda o quê? Que aqui eu coloquei a explicação. O volume de parafina gasto na nova vela corresponde à subtração do volume da pirâmide maior, com a aresta da base 6 e a altura 16, né, porque é o 19 menos 3, pelo volume da pirâmide menor, com 1,5 centímetros de aresta da base e a altura H, que é igual a 4, porque eu já mostrei para vocês por quê. Isso corresponde ao volume do tronco, foi o que nós já tínhamos analisado na leitura do problema. Então, basta eu calcular o volume do tronco, que é dado pelo volume da pirâmide grandona, essa daqui, menos o volume da pequenininha. Só que a pirâmide grandona, pelos dados do problema, ela tem essa base aqui, ó, igual a 6 centímetros. E essa outra aqui de cima que ele falou, ó, 1,5. Foi dado isso no problema. Então, como a base é quadrada, a área da base é L ao quadrado. Então, vamos lá resolver, ó. Primeiro, volume da pirâmide grandona. Lado ao quadrado, que é a área da base, 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 16 sobre 3. Volume da pequenininha, 1,5 ao quadrado, que é o lado ao quadrado, vezes a altura, que é 4, sobre 3. Agora é só resolver. Então, ó, 6 ao quadrado, 36, dividido por 3, 12, vezes os 16, menos 1,5 ao quadrado, 2,25, dividido por 3, 0,75, vezes 4. Agora, eu multiplico 12 por 16, que dá 192, 0,75 por 4, 3. Logo, o volume do tronco vai ser 189 centímetros cúbicos. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. E façam os exercícios agora referente ao volume do tronco, para que todas as dúvidas referentes a esse conteúdo sejam sanadas.